Últimos dias da janela de transferências na Itália e o Torino pode levar um volante que pertence ao São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica essa história e fala também sobre o Palmeiras que viu crescer bastante seu programa de sócios torcedores. No Corinthians, Renato Augusto tem sido o maestro dos últimos jogos. Já no Flamengo, preocupação com a situação de Davi Luiz. Te atualizo sobre as últimas do mercado, conto sobre a audiência de São Paulo e Flamengo, falo sobre o fim do jejum com o Endrick. Tudo o que você precisa saber para começar a quinta-feira super bem informado. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais para não perder nada. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que sempre tem a melhor cotação nessa quinta-feira. 10 partidas da última fase classificatória da Liga Europa, com destaque para o Fenerbahçe de Jorge Jesus, que precisa enfrentar o Áustria Viena para confirmar a passagem para a fase de grupos. No jogo como visitante, o Fenerbahçe venceu por 2-0, hoje pode até perder por um gol. Vitória do time do JJ pagando R$ 1,36, empate a R$ 4,64 e a vitória do Áustria Viena a R$ 7,00. Para você poder apostar na 1xBet é super simples, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias que tá cheio de informação importante. Primeira delas, índice de audiência da Globo com a partida semifinal entre São Paulo e Flamengo. No Rio de Janeiro, 40 pontos de audiência, número bem legal. Em São Paulo, um pouquinho abaixo, 24 pontos de média. É bem verdade que cada ponto em São Paulo representa mais domicílios do que no Rio de Janeiro, mas o resultado em São Paulo foi considerado normal. Bora contar que o Lyon está de olho em João Gomes, volante do Flamengo, que tem tido muita dificuldade para renovar seu contrato. João foi o autor do primeiro gol do time na vitória contra o São Paulo e ele ganha apenas R$50 mil por mês. O Lyon viu no João Gomes um possível substituto para Lucas Paquetá, que tem proposta do West Ham. Contei para vocês nessa quarta que o West Ham ofereceu 30 milhões de euros e o Lyon só disse que faz negócio por 40 milhões de euros. Bora mudar de assunto e falar que o Rogério Ceni admitiu em entrevista coletiva que o São Paulo errou no preço dos ingressos. Alguns dos ingressos chegaram a ser vendidos a R$200 para arquibancada. Depois da partida, diante de 51 mil torcedores, o público presente foi de exatamente 51 mil para uma renda de R$6.200.000, o ticket médio de R$121. Rogério admitiu que houve um erro do São Paulo, a ideia do tricolor era fazer muito dinheiro, só que o estádio acabou não lotando. A estimativa ou a intenção a partir de agora é corrigir esse preço para o confronto de semifinal da Sul-Americana contra o Atlético Goianiense. Por falar no Dragão, já estão havendo os ingressos para o confronto contra a Sula diante do São Paulo, e com ingressos e valores bem mais baratos. A arquibancada para o torcedor do Atlético Goianiense vai custar R$50 a inteira, já a cadeira saindo a R$150. Estudante paga meia em relação a esse valor. Para completar o giro de notícias, contar que Endrick encerrou nessa quarta-feira um jejum de 6 partidas sem marcar gols pelo time sub-20 do Palmeiras. Ele fez um na vitória por 3-2 contra o Ituano em rodada do Campeonato Paulista sub-20. A última vez que o Endrick havia marcado tinha sido em 26 de junho, ainda pelo time sub-17, na decisão contra o Vasco da Gama. Para fechar, Jefinho, que pertence ao Botafogo, pertencia ao Resende e estava emprestado ao Botafogo. John Textor confirmou que já fez o pagamento de R$1.200.000 rumo ao Resende para que o Jefinho fique em definitivo, acabando com qualquer possibilidade de perda do atacante que tem crescido bastante nas últimas rodadas. Queria contar também que o Ceará oficializou a chegada de Lúcio Gonzalez como seu novo técnico, argentino que faz sua estreia como comandante. Ele chega ao lado de 2 auxiliares e assina contrato até dezembro. A saideira sobre o giro de notícias, Léo Senna é novo reforço do Goiás, atleta que se recupera de uma miocardite que o impediu de jogar por uma temporada. A ideia do Léo era fechar com o São Paulo, o tricolor não lhe deu oportunidade e o Léo volta para o Goiás, onde começou a aparecer no cenário nacional. Bora falar sobre o Internacional e a proposta por Nonato.
Contei para vocês com exclusividade nos últimos dias que o meio atacante, vinculado ao Inter e que pertence ao Fluminense, ou melhor, está emprestado ao Fluminense, tem uma proposta do Ludogorets. Alguns jornalistas chegaram a desmentir, disseram que não havia nada. Nessa quarta-feira, o Guilherme Miranda, que é empresário do Nonato, confirmou que já existe uma proposta oficial de um time búlgaro. O que eu ouvi de uma pessoa do Inter é que o negócio sai se o time búlgaro chegar em 2 milhões de dólares, que hoje equivalem a mais ou menos 10 milhões e 200 mil reais. Esse valor, inclusive, é menor do que estabelecido em contrato com o Fluminense. O Flu havia pego o Nonato por empréstimo de 500 mil, com a opção de compra de 2 milhões e meio de dólares, que equivalem a pouco menos de 13 milhões de reais. Definição deve acontecer nos próximos dias, depois da realização da partida super importante da Copa do Brasil nessa quarta, o 2-2 entre Fluminense e Corinthians. O Flu, obviamente, pode cobrir a oferta, ou então, se perder o jogador, fica com 10% do valor de uma taxa de vitrine. Bora falar um pouquinho sobre a minha Portuguesa? Informação bem legal, a Lusa revelou nessa semana que adiantou a quitação de parcelas dos acordos trabalhistas referentes até outubro. Estamos no mês de agosto e a Portuguesa já pagou todas as suas prestações de acordos trabalhistas, numa clara demonstração de organização e de ordem dentro do clube. Portuguesa que em quase 2 anos renegociou mais de 150 acordos e quitou cerca de 5 milhões de reais com credores. Hoje a dívida estimada da Portuguesa gira na casa dos 450 milhões de reais e essa organização vai ser super importante na busca por parceiros. Portuguesa está em fase final de transformação em sociedade anônima do futebol. Quero falar agora sobre o Torino, time da Itália, interessado em Lisiero do São Paulo. O Torino busca um volante no futebol brasileiro há algum tempo. A primeira tentativa foi de João Gomes, do Flamengo, proposta de 8 milhões de euros recusada. Torino fez as mesmas cifras para o Corinthians em relação ao Duqueiroz, também não houve acordo. Agora, diante do iminente fechamento da janela de transferências, o Torino tem só até a quinta-feira da próxima semana para contratar um atleta para essa posição. Investiu em um jogador mais barato. Lisiero, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Internacional, foi sugerido ao clube italiano, que ficou de fazer uma proposta nos próximos dias. Ainda não há uma oferta oficial. Se aparecer, certamente o Inter vai abrir mão do contrato de empréstimo para que o São Paulo possa vendê-lo. Lisiero, que foi ao Internacional repleto de expectativa, mas não conseguiu vingar, tem sido mais reserva do que titular. Na atual temporada, 21 jogos apenas, sendo 13 como titular, somente 1.039 minutos em campo. Antes de mudar de assunto, só contar que o Lisiero hoje está avaliado em 3 milhões de euros, ou mais ou menos 15 milhões e 300 mil reais. Anos atrás, enquanto jogava pelo São Paulo, era atleta avaliado em 10 milhões de euros. Muita queda, até por conta da dificuldade em se tornar um cara importante dentro dos times. Só para fechar sobre o São Paulo, o tricolor que conseguiu receitas importantes nos últimos dias. 10 milhões de reais com a venda do Casemiro do Real Madrid para o Manchester United. 8 milhões de reais com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Mais 4 milhões de reais com a classificação para a semifinal da Sul-Americana. Já são 22 milhões de reais. Ainda há a expectativa de que nos próximos dias o Antony se transfira de fato para o Manchester United, em acordo que pode render ao São Paulo mais 70 milhões de reais, o que permitiria praticamente zerar as dívidas com o elenco, além de uma série de outras pendências emergenciais. Bora mudar de assunto e falar sobre Davi Luiz, notícia triste e preocupante. O Davi foi titular do Flamengo nessa quarta-feira, mas saiu no intervalo e conversou com o Eric Faria, repórter da Globo, explicando o porquê da não volta dele para o segundo tempo. Ele foi substituído pelo Fabrício Bruno. Chegou a dizer o seguinte: olha, tô com um probleminha mais sério, vou fazer uns exames, depois eu falo para vocês o que é, fecha aspas. Descobriu-se na própria quarta-feira, depois da partida, que há suspeita de que o Davi está com um quadro de hepatite viral. Hepatite é uma das doenças mais graves que existem. Há uma série de classificações: hepatite A, B, C. É uma infecção no fígado que pode causar distúrbios e situações extremamente complicadas para qualquer ser humano. Há muita preocupação. Ele tem apresentado sintomas da hepatite, tem se cansado com enorme frequência, tem tido dificuldade para dormir. Nessa quinta-feira, depois que o Flamengo voltar ao Rio de Janeiro, o Flamengo voltou na madrugada, né? Mas enquanto os jogadores estiverem de folga, o Davi vai ser submetido a uma série de exames para confirmar ou não esse prognóstico. Caso de fato seja constatada a hepatite viral, é possível que o Davi inicie um tratamento e talvez não tenha condição de disputar as próximas partidas. O próprio Dorival Júnior chegou a tratar sobre o tema e disse o seguinte:
não sei se preocupa para a próxima partida, mas é uma situação preocupante. Acredito que amanhã o departamento médico nos passe algo. Hoje o Flamengo tem para essa função de zagueiros o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, o Pablo e o Rodrigo Caio em fase final de recuperação de um problema no joelho. A expectativa do departamento médico é que o Rodrigo Caio se coloque à disposição para jogar a partir de setembro. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre o programa de sócios torcedores Avante, que tem registrado um crescimento bastante importante. Na última segunda-feira, na mais recente parcial divulgada pelo Verdão, já são 86.425 sócios torcedores adimplentes. É mais do que o dobro do que o Palmeiras tinha em dezembro do ano passado. Na oportunidade, o Verdão havia fechado o ano com 41.929 torcedores. É também a maior marca do sócio torcedor do Palmeiras em 7 anos, quebrando um recorde que pertencia a julho de 2015. Na oportunidade, o Avante registrava 85.949 sócios torcedores. A grande sacada do Avante nessa temporada está ligada aos resultados. É um time bicampeão da Libertadores que segue na busca pelo tri e agora com o torcedor de volta aos estádios. Departamento de Marketing estima ser capaz de faturar 4,5 milhões de reais por mês com o programa de sócios torcedores. Numa temporada isso equivale a 54 milhões de reais, uma das principais receitas do Verdão em 2022. Palmeiras, que ainda é o terceiro clube com maior média de público na atual temporada, só atrás do Corinthians e do Flamengo, não nessa ordem, Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo. Bora mudar de assunto e fechar o vídeo para falar sobre Renato Augusto, que tem jogado bastante bem. É bem verdade que ele acaba de voltar de contusão, foram só 3 partidas desde então. Mas nos 3 jogos ele foi o melhor em campo pelo Corinthians. Na derrota para o Palmeiras por 1-0, por exemplo, quase todos os passes e jogadas mais importantes do Timão saíram dos seus pés. Diante do Atlético Goianiense, vitória por 4-1, foram 3 assistências do Renato Augusto. No empate em 2-2 com o Fluminense no Rio, nessa quarta-feira, o Renato Augusto marcou o primeiro gol e comandou as ações no meio de campo. O principal atleta é o cara mais lúcido, o cara que comanda o time, o cara que dá tranquilidade, ao mesmo tempo segurança. Detalhe importante, o Corinthians havia feito investimentos caros e altos em jogadores veteranos para essa temporada. E o Renato, do meio para frente, é o único que tem se bancado. O William, inclusive, já foi embora. O Paulinho não joga há bastante tempo, se recuperando de uma cirurgia no joelho. Juliano não é definitivamente um jogador para vestir a camisa do Corinthians, pelo menos até esse momento não foi. Isso sem falar no Júnior Moraes, centroavante de qualidade para lá de duvidosa, mais um dos péssimos negócios feitos por Alessandro, Roberto de Andrade e Duílio Monteiro Alves na temporada de 2022. Renato Augusto não tem nada a ver com isso, tá jogando muita bola e é hoje o principal articulador e esperança do torcedor corintiano na passagem para a final da Copa do Brasil. Timão que com empate em 2-2 se classifica para a grande decisão. Com qualquer vitória dentro de casa, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Só para fechar, o Renato Augusto, na atual temporada, acumula 37 jogos, 4 gols e 6 assistências. Meio campista de 34 anos de idade, que havia crescido no Maracanã. Ele era vizinho do Maracanã, estádio onde marcou um bonito gol no empate em 2-2 com o Flu. E você que pensa sobre o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra à tarde com mais informações. Tem programa do Nicola à noite, aquela coisa toda. Abraço, tchau!